ver as imagens hoje de manhã. Foi uma tela tipo. Bela Ciao. Bela Ciao, a música animou a resistência em vários países contra o nazifascismo, mas principalmente na Itália, não é isso, Marildo? Bela Ciao, né? Aqueles lutadores de espingarda, cara. Os operários, os camponeses que não se conformavam com o avanço do fascismo, que destruía direitos, destruía o emprego, se levantaram e cumpriram sua missão. Que essa música nos inspire neste período tão difícil que nós estamos vivendo. Mas nós estamos aqui. O Amarildo, esse moço aqui ao meu lado, é o secretário-geral da CUT, é da direção do SINCRO-RS, e é o secretário adjunto, o secretário-geral da CUT-RS, vai me ajudar aqui nesse diálogo, né, Amarildo, sobre o que aconteceu esse ano, como é que a CUT se movimentou. E a CUT é digamos assim, é um movimento que envolve, aqui no Rio Grande do Sul, 267 sindicatos, de 21 ramos da economia, né? E que fez, digamos assim, ao longo da história, e esse ano não foi diferente, a defesa imediata dos interesses dos trabalhadores e a defesa das pautas históricas. Portanto, a democracia para nós é uma pauta importante, né? Diferente de muito capitalista que ganha dinheiro em qualquer regime, nós sabemos que os direitos, a classe precisa da democracia, para nós é um valor. Mas esse ano foi um ano de estranhamento, não é isso, Marildo? Um ano de estranhamento profundo, não é isso? Teve o golpe lá na Dilma, né? A ponte para o futuro já indicava claramente que eles estavam dando um cavalinho de pau e vindo para cima dos direitos dos trabalhadores, mas não só dos direitos dos trabalhadores, como também do papel do Estado, o tamanho do Estado, o perfil da educação, o perfil da saúde, enfim. Começou a fase dos negócios com os serviços públicos, né? Entregar os direitos, a soberania e fazer negócio com a coisa pública. E esse ano teve eleição. Acho que o grande fato desse ano foi a eleição, e nessa eleição teve um grande estranhamento. Olha só, um grande estranhamento da classe trabalhadora. Nada vai ser como antes, dentro do banco, você que estava assistindo e está nos vendo, dentro da fábrica, dentro da escola, as pessoas se manifestaram a respeito, obviamente, do período eleitoral, e houve um grande estranhamento. Alguns compreendendo melhor o que estava acontecendo, outros nem tanto, e acabou que vencemos um ano muito diferente das nossas vidas, não é isso, Amarildo? E olha, mas também um ano, Claudir, de aproximações aí com um movimento social maior aproximação, maior, digamos assim, identificação, sabedores que somos que essa pauta só vai ser superada se esse povo trabalhador, se nós trabalhadores estivermos irmanados com essa massa de trabalhadores que, com certeza, com essa malfadada reforma trabalhista, cairão na informalidade, e esses milhões de desempregados que andam perambulando por aí atrás de uma oportunidade. E encerramos praticamente esse ano, né, antes do Natal, um gesto, né, de solidariedade. Estivemos hoje de manhã nos galpões de reciclagem, e ontem e hoje, aqui de Porto Alegre, entregando cestas básicas. Um gesto, né, que não vai matar a fome de ninguém, senão um gesto dos trabalhadores, da CUT, dessa irmandade, dessa solidariedade, desse compromisso,
não só com o combate ao desemprego e à luta por direitos, senão também uma mensagem dessa aliança. Tu viu, que nós Amarildo, precisamos constituir com a emoção dos catadores, a hora que tu leu a carta do Lula aos catadores? É uma carta, recomendamos, inclusive, né, o Ademir que está aqui controlando aqui os equipamentos, eu acho que a gente precisa disponibilizar essa carta a todos os 5.000 trabalhadores, dirigentes sindicais cotistas aqui do Rio Grande do Sul, para que eles sejam mensageiros e porta-vozes do nosso presidente com essa carta aos catadores, onde o Lula se orgulha de todo o Natal, na carta diz, ter passado com catadores, né? Isso, inclusive, para mim foi hoje uma novidade, até essa declaração, esse depoimento que o Lula deu, e o que emocionou muito aquela gente, né, que são os nossos profetas, né, da salvação do planeta aí. O irmão Antônio Tiquim já falava isso, o catador é o médico do planeta, né? Tinha uma função tão desreconhecida, mas que o Lula tanto valorizou, né? Afinal de contas, criou até uma lei importante, a lei da reciclagem, que deu mais dignidade para essa área, que depois os estados tiveram que fazer sua lei, as prefeituras tiveram que fazer sua lei, que permite então que os galpões da reciclagem, apesar de estar recebendo um lixo mais pobre, né? Porque a crise econômica, o desemprego gerado a partir do golpe, ele gerou menos consumo e, portanto, quem vive da reciclagem já recebe, numa ponta, um lixo mais empobrecido, porque as pessoas estão consumindo menos. E, de outra sorte, aumentou muito os recicladores, os caminheiros, os catadores que vão antes, acabam pegando as latinhas de alumínio, as PET, né, nas ruas, e para o seu sustento também. Então, numa ponta, aumentou as pessoas que não têm renda e saem catar durante o dia para ter alguma renda, e na outra sorte os galpões estão com menos produto para trabalhar. Mas é uma gente, aliados nossos, os pobres, é o pessoal que a partir da miséria cria uma dignidade. E a CUT tem um orgulho imenso de ter uma relação de galpões que tem relação com a gente. Como tu estava definindo e eu te interrompi, a superação desse período difícil que nós vamos passar passa também por essa unidade com quem mais precisa, essa coisa de tu ir criando frentes, mas também atitudes que vão gerando solidariedade. Então esse estranhamento que a eleição nos apresentou, ela é possível ser superada, óbvio, vai ter que baixar a poeira, né? Afinal de contas, a mentira venceu a verdade e elegeu um projeto que vai dar sequência ao que o Temer havia começado, né? Vai aprofundar. E nós, trabalhadores, sabemos que não adianta nós sair gritando, denunciando. Não, nós precisamos recuperar de volta, nesse período, os trabalhadores que foram enrolados e, portanto, perderam a perspectiva. Eles vão voltar a caminhar com a gente. A poeira vai baixar, eles vão perceber, por exemplo, que o que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, a partir do golpe, governo Sartori, né, elegeu como prioridade o ataque ao serviço público. Desmontou as fundações, né, tentou vender o patrimônio público dos gaúchos, né, tentou aprofundar uma legislação, enfim, que persegue a classe trabalhadora do serviço público, reduzindo o serviço público, e as nossas entidades da área do serviço público foram muito bem. Então aqui eu queria dar os primeiros parabéns. Apesar de toda a dificuldade do golpe, da agenda do golpe, do ataque dos governos municipais e estaduais, as nossas entidades fizeram o melhor. Podem não ter conseguido, digamos, encaminhar pautas novas, mas conseguiram barrar, conseguiram resistir e nos colocam numa condição, portanto, de pé de enfrentar o próximo período. Então, parabéns, meus companheiros, minhas companheiras do CEMAP Sindicato, companheiros da UGIRME, das polícias, companheiros e companheiras do CEPER Sindicato, minha companheira Elenir, sua brava luta ali junto aos professores, né? Que condição difícil tiveram para poder fazer a resistência, a dignidade. Mas vocês sobreviveram, vocês estão firmes com a gente e agora tem um novo governo aqui. Vamos ver, né? Vem mais ataques, viu, Claudio? Vem mais ataques. Um dos alvos aí, pelo que se anuncia e não se todo dia se confirma, né, é que o novo governo vai ter como um dos alvos da sua política o ataque ao servidor público.
numa lógica de desmonte, de diminuição do Estado, desmonte da máquina pública, para que os serviços prestados hoje pelo Estado, pelos entes, pelas fundações, que prestam excelentes serviços à sociedade em geral, elas sejam agora prestadas pelo setor privado, pelos terceirizados. E atrás dos terceirizados, os interesses, as empresas, né, que vão precarizar o trabalho, que vão oferecer certamente um serviço. Então, continuamos afirmando que aqui, essa luta de resistência do funcionário público, ela é um sinal de que o setor público e o setor privado, os trabalhadores organizados, desempregados e o setor público terão que ter cada vez mais juntos nessa luta de resistência, porque um Estado desmontado é uma sociedade excluída ainda mais, especialmente os mais vulneráveis e os trabalhadores. Então, foi um exemplo aqui no Rio Grande do Sul importante. E olha, se não fosse essa luta, eu diria que o Sartori perigava até se eleger, viu? Se reeleger, com tudo que ele fez de mal para o servidor público aqui no Rio Grande do Sul, e bateu ali na trave, hein? Mas encerramos o capítulo Sartori. Esse modelo foi para as calendas gregas, como diria lá nossos companheiros. Agora veja, eles tentaram baixar a reforma trabalhista lá aprovada pelo Temer nos acordos coletivos. Eu referi no início aqui do programa, se você entrou agora, está observando, que é uma rápida reflexão, prestando conta das ações do ano, né, da CUT, para os seus sócios, as entidades filiadas e para a sociedade em geral. Se você é curioso que está ali, pode fazer uma pergunta, é só, né, se conectar aí e fazer a pergunta, não tem problema. Agora, olha os acordos e convenções coletivas. Né? Eles venderam na reforma trabalhista que não precisa de sindicato. Eles venderam a ideia de que o trabalhador ele pode negociar com seu patrão aquilo que chama as condições de trabalho. Ele pode, enfim, não precisa de um intermediário que é o sindicato. Como se fosse uma relação de iguais. Um trabalhador que vende sua força de trabalho, um professor de uma escola, um bancário, um metalúrgico, que está 5, 6, 8 meses desempregado, precisa trabalhar, chega perante uma oportunidade de emprego e vai contratar os melhores salários da sua vida. Todo mundo que fez isso quebrou a cara. O sindicato é fundamental para poder botar um equilíbrio nessa coisa e defender o lado do mais fraco. Mas o que eu quero prestar conta aqui para quem está nos ouvindo é que as campanhas salariais, os acordos coletivos esse ano, apesar do desemprego imenso que veio após a reforma trabalhista, que eles falaram que teria aqui aproximadamente 2 milhões de empregos novos. Assim que aprovasse a reforma, 2 milhões de emprego. E eles gerou esse desemprego mortal, infernal que está aí. Apesar do desemprego, os metalúrgicos que tinham campanha salarial logo no mês de maio deste ano, os sapateiros que tiveram um pouco mais adiante, toda a educação a alimentação, e quem abriu o ano foi o setor da educação privada, os primeiros acordos coletivos, porque a data base é de fevereiro, março, né? Nós conseguimos declarar para vocês e para todos, nós conseguimos em todas as convenções coletivas manter as cláusulas que são muito importantes, manter as convenções coletivas. Eles quebraram a cara com o sindicalismo da CUT, apesar de ter menos dinheiro, não é isso, Amarildo? Porque eles tiraram o imposto sindical dizendo que não era mais para dar dinheiro para o sindicato, para enfraquecer o sindicato. Apesar dessa retaliação, os sindicatos conseguiram fazer as convenções, garantir o reajuste para as categorias, nenhum abaixo da inflação, e manter as cláusulas sociais. E eles tentaram, em alguma convenção coletiva, abaixar o tema da quitação anual, que o sindicato desse quitação anual. Quebraram as caras, os trabalhadores se mobilizaram, não aceitaram, não passou. Eles tentaram colocar cláusulas de não mais ter rescisão no sindicato, a rescisão na hora da demissão ser na própria empresa. Eles tentaram toda sorte para poder ir baixando aquele famigerado, a reforma trabalhista do Temer. Com os sindicatos da CUT, filiados da CUT, não deu certo. Os 21 ramos fecharam suas convenções coletivas, mantendo
as cláusulas, mantendo a proteção ao trabalhador e garantindo a reposição salarial. Esse é um balanço importante para fazer, porque eles queriam muito, nesse período, que eles contavam que a gente estivesse fora do jogo, que a gente estivesse literalmente esgualepados e não conseguisse levantar a resistência à defesa dos acordos e convenções coletivas. E agora, viu, Claudio, e o povo que nos assiste é o seguinte: isso foi uma baita vitória do povo organizado e dos trabalhadores organizados. E a CUT, ao longo desse ano, ante a reforma trabalhista, há o anúncio da extinção do Ministério do Trabalho, fim do imposto sindical, tem iniciado já há 1 ano e meio uma discussão sobre como nós podemos aperfeiçoar os nossos instrumentos de luta, como nós podemos unificar, ter mais unidade nas nossas iniciativas e como nós podemos estar melhor organizados nas nossas categorias e, por último, como nós podemos nos comunicar melhor com os que representamos e com a sociedade em geral. Então, nas plenárias, e agora estamos discutindo em todos os sindicatos, nas federações, e é importante que quem nos assista saiba disso, e quem é da CUT eventualmente já sabe disso e tal, é que a gente elegeu algumas prioridades, que é ter como base uma melhor representação, maior organicidade, e por isso manter e elevar os índices de sindicalização e ter política de representação desse povo que vai ficar excluído do mercado de trabalho, terceirizado, informal, não é? O mesmo com a carteira verde e amarela que vem aí, não é? Segundo, ter uma política de articulação melhor com o movimento social, com as outras centrais, e ter uma frente de unidade nessa luta, não é? E desenvolver mecanismos de comunicação que possam dialogar mais rapidamente com o trabalhador e com a sociedade em geral. Então, me parece que a gente está num caminho de que, mesmo que venha a nos tirar os recursos, a gente possa desenvolver mais trabalho de base, melhor comunicação e parcerias, não só com o movimento sindical, as centrais sindicais, mas com esse povo organizado nas suas especificidades, como a questão do lixo, como a questão ambiental, como a questão das lutas, não é, das mulheres, dos negros, enfim, essas lutas, digamos assim, importantes que a democracia e que a cidadania e que uma sociedade civilizada tem que encarar. E isso que vai nos fortalecer, essa luta que vai nos fortalecer, vai nos juntar, essa discussão que a gente vai estar fazendo para nos fortalecer nos enfrentamentos que certamente virão. Porque a extinção do Ministério do Trabalho, ela não tem um endereço, senão o trabalhador não ter para onde correr. Tenta fechar o sindicato, fecha o Ministério do Trabalho, vem adiante aí a extinção da Justiça do Trabalho, transformá-la num puxadinho da Justiça Federal, com o que nós precisamos não só resistir, senão também partir para a ofensiva de forma organizada, melhor organizada, com unidade e com propósitos de classe, onde a gente possa disputar socialmente os projetos que a cada dia e a cada anúncio que eles farão, a gente poder ter uma resposta do nosso posicionamento em contraponto àquilo que vier a ser apresentado como solução para o nosso país. E cuidado, vamos ficar de olho, porque eles vão querer vender o nosso país, as nossas reservas, o pré-sal, as grandes reservas e riquezas minerais que o Brasil tem, não é? E os nossos ativos, como a Previdência, né? Como querem vender os direitos trabalhistas, que é também um ativo social, digamos assim, importante, como o fim das políticas públicas. A saúde já está pelas tabelas, que é um problema já que se apresenta, e esse problema do contingenciamento do orçamento vai agravar ainda mais a vida do povo trabalhador em geral. Então, Claudio, vai ser um ano, a pauta foi, estamos passando, vai assumir um novo governo, mas aqui a gente vai com coragem enfrentar e determinação e pautas objetivas, e a primeira delas é a reforma da Previdência que vem aí. Me serve um chimarrão, Marildo. Enquanto isso, eu queria reforçar o seguinte, olha, a pauta então é difusa ainda, porque
Qualquer pedaço desse governo está montando ali, qualquer frase que ele montar, qualquer ministro que ele nomeia, qualquer subministro que ele nomeia, qualquer assessor do subministro que ele nomeia, qualquer caco que está montando o governo fala que tem que reduzir o tamanho do Estado, que tem que enfrentar, botar o Brasil na lógica da modernização, que é o mesmo papo que nós escutamos na reforma trabalhista. Então essa gente aí tem tudo para... tem que dar errado. Tem um papo aí na fábrica que eu sei, tem gente que fala assim, não, pá, mas tá tão ruim, tem que dar certo. Qualquer pedaço desse governo que der certo é uma tragédia para o trabalhador, é uma tragédia para o Brasil, em qualquer esfera. Mas nós vamos precisar esperar um pouco a poeira baixar. Tem muito trabalhador ainda que está iludido, que embarcou nessa história, né? E ainda está iludido que possa dar certo. Não existe para dar certo. Mas eu diria para ti, Amarildo, e meus companheiros estão assistindo, vi aqui que tem vários que estão conectados, né, estão observando. Eu observei o seguinte, Amarildo, olha, independente de nós ficar falando mal deles, eu queria aqui registrar o seguinte, ó. Eu queria dar um parabéns também a todos os nossos trabalhadores públicos municipais. Olha, na nível municipal o bicho está pegando. O que tem sido o apagão da saúde nos municípios? Fechamento de emergência. Quem sofre é os nossos companheiros trabalhadores, certo? Porque esse governo está saindo aqui, não passou o que tinha que passar, o financiamento do SUS. O governo federal não passa, o prefeito tem que segurar e tem prefeito mal intencionado. E o nosso pessoal segurou a barra ali nos municípios. Eu quero citar aqui, por exemplo, a grande resistência dos servidores municipais de Caxias do Sul. O prefeito lá saiu para aplicar uma regra que tu já referiu na sua fala, de aprofundar a terceirização, trocar servidores por terceirizados. E aqui não vai nenhuma crítica ao trabalhador terceirizado, que saiu de casa de manhã para buscar um emprego e só foi lhe oferecido um emprego terceirizado. Não se trata de criticar o trabalhador terceirizado. Mas todos sabem que um trabalhador terceirizado é um trabalhador menos protegido, porque a empresa terceirizada, e os exemplos esse ano foram imensos. A quantidade de empresa terceirizada que sumiu, que abandonou o trabalhador, que não pagou seus direitos e deixou o trabalhador a bangu. Mas nosso pessoal enfrentou bravamente em Caxias, em todos os outros municípios, enfrentou essa pauta da terceirização nos municípios. Resistiu ao ataque, porque a piscada, a senha que veio de Brasília, comecem a reduzir o tamanho do Estado. E essa gente se apoia num instrumento poderoso de comunicação que vai ganhando mentes e coração, o pessoal vai achando bonito esse negócio, né? Esse discurso que vem pela rede social, vem pelas grandes redes, né? E é um discurso contra o trabalhador. Eu quero lembrar nessa fase da nossa conversa que tem um vídeo circulando aí que a CUT do Rio Grande do Sul fez sobre a história do 13º salário. A história do 13º salário. O pessoal recebe e não acha que caiu do céu, né, cara? Mas a história do 13º salário é uma história de luta dos sindicatos. 60, 58, 60. Ganhou o direito ao abono natalino, que depois Jango transformou em 13º. E ontem, no dia de ontem, muitos de vocês receberam a segunda parcela do 13º salário. Fundamental para pagar as contas, enfim, para digamos, levar uma ceia melhor para os seus filhos, comprar um presente, né? Agora, você sabe qual é que foi a manchete do jornal O Globo na noite que foi aprovado que o João Goulart estendeu o 13º a todos os trabalhadores? As empresas vão quebrar, imagina. A manchete do jornalão O Globo dizia em letras garrafais: 13º salário será um desastre para o Brasil. Está ali. Quem lutou contra recebe até hoje. Quem não lutou contra, quem não lutou a favor, recebe até hoje. Quem fez piadinha, que não ia dar nada, não dá em nada, recebe até hoje. E ninguém quebrou, pelo contrário, injeta uma grana extraordinária na economia que permite aquecer o comércio, aquecer, enfim, as relações... Agora, o Claudino, existe uma falta de lógica, até no sistema capitalista que a gente vive no Brasil, porque a FEComércio,
as empresas, as associações de supermercadistas e tal, São os hipócritas, eles né? são contra o direito dos trabalhadores, mas peraí, mas eles vivem de vender comida para o povo. Mas E o não salário querer mínimo que- regional, e não o salário querer que mínimo o- regional, os caras são contra. E não querer que o povo tenha mais renda e coma é um tiro na cabeça, não é tiro no pé. Agora, dá para entender, porque essa avareza, ela tem, no fundo, uma visão cultural escravocrata. É não querer que uma parte da sociedade, ela se eleva a um padrão social que possa conviver nos mesmos espaços que, por vezes, esse Aí o preconceito, né, Maria? o setor tem. Puro preconceito. Então, Né? é uma decorrência, é o preconceito e agravado que parte desses empresários que pensam assim, eles estão ali para explorar a classe trabalhadora, explorar a sociedade em geral, para botar dinheiro no rentismo e não reinvestir, né, dar retorno social. Então a gente faz esse comentário porque mesmo dentro dos marcos do capitalismo, né, a gente fica com a impressão que tem um problema de choque de capitalismo. Agora, mas eu queria ainda dizer, tá, da minha parte, que uma das questões que estão colocadas ali nas nossas lutas da CUT é insistir na reparação dessa gigantesca injustiça que o judiciário, mancomunado com o golpe, porque o judiciário sim abençoou e faz parte dessa estratégia, essa enorme injustiça em relação ao fato da prisão do presidente Lula. E é tamanha que, à luz de não libertar o Lula, porque ele deveria estar nas ruas, nos braços da população humilde e do povo trabalhador brasileiro, a última decisão do Marco Aurélio, à luz de não libertar todos os que estão em segunda instância, foi vendida esse perigo, esse desastre social que ia ser o cumprimento de uma medida, mais num desrespeito ainda maior ao Estado Democrático, ao STF, que se revela um instrumento do golpe incapaz de enfrentar e respeitar a Constituição brasileira. Então a CUT, ela encerra esse ano de 2018 em pé. Eles quebraram a cara. Eles achavam que ia acabar com o sindicalismo para permitir que essas pautas todas, como a Marildo falou, que a gente falou, pudesse, digamos assim, baixar mais tranquila, né? De poder tirar os direitos, que vão avançar sobre a reforma da Previdência, enfim, as ameaças são imensas. Mas nós vamos cumprir nossa função de organizar a classe. Nossa função é organizar a classe trabalhadora. Quem se iludiu vai cair a ficha, vai baixar a poeira e nós vamos estar juntos enfrentando a agenda com muita luta, com muita unidade da classe trabalhadora aqui no Rio Grande e no Brasil. Mas eu quero lembrá-los e lembrá-las que da mesma forma que a gente fez aqui um rápido histórico do 13º, eu quero dizer o seguinte, principalmente você que é agricultora que está nos vendo. Um salário mínimo valorizado foi importante, não foi? O salário mínimo dobrou, né? Então esse rapaz aqui, quando negociou com as centrais sindicais uma política de correção do salário mínimo nacional, portanto das aposentadorias também, de quem, nessa negociação, incorporando a inflação, mais o crescimento do PIB. Dobrou o valor do salário mínimo, Marildo. Se aquele pessoal que estava antes do Lula tivesse aí, o salário mínimo, sabe quanto seria? Seria em torno de $100, um pouco menos de $100. Multiplica isso por 4, né? 400 pila seria o salário mínimo. 400 pila. Hoje está, né, quase R$1.000, salário mínimo, e agora anunciou que o próximo salário mínimo será, por orçamento, R$1.005. Próximo. Eu quero lembrar que essa proposta de R$1.005, ela é resultante do último ano que está valendo a política de valorização do salário mínimo. Ela tinha um prazo para encerrar, 2019. Em 2019, então terá um reajuste do salário mínimo que o governo é obrigado a fazer pela lei da época do Lula. Agora, em 2020, qual é que vai ser o reajuste do salário mínimo? Em 2021, qual é que vai ser o reajuste?
vai voltar à regra antiga. O que era a regra antiga? O governo arbitrava, determinava um valor e era aquele valor. Abaixo da inflação, com achatamento, com perda de consumo, e assim que vai ser a vida. Então, inclusive nesse, que foi um grande fator de distribuição da renda, eles vão estar ameaçados porque é com este governo que as centrais vão ter que tentar negociar uma política de valorização do salário mínimo. Mas eu quero dizer para vocês, então, aqui que encerramos o ano contrariando todo aquele bagaceirice, todos aqueles malandrão que achavam que o movimento sindical ia estar, digamos assim, não estaria na frente para poder encaminhar sua pauta. Eu quero aqui agradecer o empenho, a pegada de cada um dos dirigentes da CUT, quero agradecer aqui os dirigentes sindicais filiados à CUT, os simpatizantes à CUT, a Frente Brasil Popular, os partidos de esquerda, que nós vamos, obviamente, continuar caminhando juntos, acordando nossa gente, acordando o nosso povo para o que interessa. E o que interessa é a dureza da vida, o que interessa é o trabalho, é o emprego, é a renda, isso que determina a vida. E isso é a nossa pauta, e eu tenho certeza que isso vai ajudar a criar as condições para o pessoal ajudar a tirar o Lula da cadeia, que é um preso político, um refém das oligarquias brasileiras que decidiram tirá-lo do processo porque tem muito medo desse rapaz, mesmo depois da eleição. Tem muito medo desse moço aqui, porque sabe da sua capacidade de motivar, animar e levantar uma classe por direitos, por democracia, por liberdade e por futuro. Então a gente vai seguir a nossa caminhada. Agradeço muito a atenção de vocês que nos caminharam com a gente aqui, nos escutaram. Agradeço o Ademir, que está atrás da câmera aqui, nervoso, está suando. Nós tivemos que desligar o ar-condicionado porque senão fica um ruído muito forte aqui na câmara. Agradeço aqui o Amarildo que me acompanhou, né? O Leonel está aqui, espectador, né? O Gabriel estava junto, se mandou, né? E quero desejar a todos vocês um Feliz Natal e um ano novo cheio de esperança e de conquistas coletivas. Estamos juntos e gostaria de encerrar aqui deixando para vocês uma pequena música que é um símbolo extraordinário da luta da classe trabalhadora.